de hoje, 5 coisas que você não sabia sobre o Sermão da Montanha. Então fica comigo até o final do vídeo. O Sermão da Montanha é registrado no Evangelho de Mateus. Inclui alguns dos ensinamentos mais conhecidos de Jesus, pois Jesus Cristo não veio para substituir a lei judaica, mas para cumpri-la. Nosso Salvador falava de uma maneira que todos podiam entender, mas mesmo neste sermão ele chamou os seus discípulos para mais perto. Cada palavra era intencional e cheia de sabedoria para viver, não apenas regras para seguir a vida religiosa. Pai seja contigo, seja bem-vindo. Jesus já estava no auge de sua popularidade. A fama ia aumentando. Embora seu ministério tocasse as multidões, ele viu a necessidade de ensinar seus discípulos de perto. Suas palavras são tão aplicáveis para os seus seguidores até nos dias de hoje, como foram quando saíram de sua língua divina. Como filho de Deus, brevemente envolvido na humanidade nessa terra, aqueles que especialmente queriam se apegar a Jesus e segui-lo, Jesus separava para instruí-lo, para ensinar mais de perto. É possível que Jesus tenha falado por dias em vez de um par de horas. Jesus foi intencional sobre tudo que ele fez e disse. Jesus não ordenou audivelmente a multidão para vir e ouvi-lo. A Bíblia diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentou-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 e 2. Quando Jesus se sentou para ensinar seus discípulos, ele não gritou por sua atenção. Ele simplesmente se sentou e começou a falar. Jesus não era um professor hipócrita que, de alguma forma, se encaixava na descrição dos outros professores de sua época. Ele era um Deus andando entre eles. Quando ele se assentou para ensinar a divindade, o sobrenatural do Filho de Deus, falou aos discípulos e falou forte aos corações dos mais atentos a ouvir a sagrada mensagem que saía de sua boca. Acho que, às vezes, quando pensamos nesse sermão e olhamos, preparamos nossas canetas, tomamos notas bonitas, marcadores, marcamos nossas Bíblias e nós nos preparamos para ir o máximo que pudemos. Mas no momento em que Jesus se assentou na montanha para falar aos seus discípulos, eles não tinham marcadores diários, eles não tinham caneta, não tinham notas, nada para anotar. Eles apenas se sentou e começou a ensinar, e eles fizeram o quê? Ouviram atentamente. O ensino de Jesus 2 não é uma coleção de regras religiosas a serem seguidas. Ele diz assim: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora, pisado pelas pessoas que passam. Mateus capítulo 5, versículo 13. Deus sempre esteve interessado em nossas vidas. Não importa o que fazemos, quantas regras religiosas temos durante o dia, se seguimos as boas ações que realizamos. A garantia que Paulo deu à igreja lá de Roma é aplicável a nós, pois todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Então, não há maneira plausível ou possível de ganhar o amor de Deus, sua salvação, sua graça. Estes são os presentes dados a nós, por nosso Pai que está no céu. Jesus sentou-se para ensinar os seus discípulos, que realmente significava ser abençoado. Em outras palavras, as bem-aventuranças, como orar o Pai Nosso e viver suas vidas diárias em harmonia, plenitude com o Criador de seus corações, que ardem por ouvir a palavra. Então, o Sermão da Montanha não é simplesmente uma lista de regras a seguir, é um convite para viver sobre a graça de Deus e receber bênção, recompensas por viver como Cristo. A graça sobrenatural de nosso Salvador nos capacita a viver da maneira que Ele falou. Sem Ele, não fazemos nada de bom. E tudo sobre quem Jesus é e de quem a gente é. Jesus não substituiu 3. Nenhuma das leis antigas, pois assim falou: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim para aboli-los, mas para cumpri-los. Mateus capítulo 5, versículo 17. Quando olhamos para o Antigo Testamento e também o Novo Testamento, combinados, fornece a história completa de nossa salvação. O ensino de Jesus parecia radical para os discípulos, para os ouvintes daquela época, mas ele não estava reinventando a roda proverbial.
ele estava perdendo muito do quadro completo. Era difícil para eles entenderem o que Jesus estava dizendo. Eles estavam acostumados à religião. E todas as regras que aprenderam a seguir durante toda a vida para serem considerados dignos diante de Deus. Agora, Jesus estava acrescentando o resto da história. E pode ser parecido, bom demais para ser verdade, não é? As palavras deste sermão, escreveu John Foster, são tão relevantes hoje como eram quando Cristo as pronunciou. Então nós submetemos a autoridade de nossas vidas a Cristo e deixamos sua bondade e amor fluir através de nós. Em Cristo nós nos tornamos novas criaturas. Agora vamos falar do 4. Jesus falou diretamente aos nossos corações ansiosos. E ele diz: não se preocupe com sua vida, com o que vai comer ou com o que vai beber, nem com seu corpo, com o que vai vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 25. A verdadeira forma para o autor da vida e de nossos corações, Jesus deve ter sentido o nível de pânico entre seus ouvintes. Ninguém poderia viver de acordo com esses padrões. Esse era o seu ponto. Ele aponta seus seguidores, além do básico da existência humana, que pode consumir a mente naturalmente, especialmente quando se fala de comida, fala de bebida, de roupa, se torna escassa, escreveu David Mattis. No entanto, se conhecemos o Pai e sabemos como Ele cuida de suas criaturas, como Ele cuida dos seus, ainda mais de seus portadores de imagem, pois escrito está que somos a imagem e semelhança do Senhor. Além disso, em relação às coisas com quais nós preocupamos e às vezes comparamos, seja a nossa aparência, o nosso bem e até as necessidades mais básicas, como comida, abrigo, e Ele nos instrui a não nos preocuparmos com essas coisas. Quando seguimos a Jesus, colocamos nossa confiança inteiramente nele. Nós não somos capazes. Deus é o nosso provedor. Deus é o nosso defensor. E Ele é o nosso Criador. E Ele é fiel, compassivo. Não há nada que possamos fazer que possa perder seu amor. O último, o Sermão da Montanha, então nos revela a autoridade de Cristo. Pois escrito está no Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. E quando Jesus terminou estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tinha autoridade, e não como seus escribas. Ah, Jesus, o Deus próprio, feito carne para habitar entre nós, inegavelmente revelou mais de suas identidades ao pregar o Sermão da Montanha. Mateus Henry explicou em seu comentário dizendo: as multidões ficaram maravilhadas com a sabedoria e o poder da doutrina de Cristo. E este sermão, muitas vezes lido, é sempre novo. Cada palavra prova que o seu autor é divino. Jesus falou com uma autoridade que eles não haviam testemunhado anteriormente. E até hoje, quando ouvimos ou lemos este sermão, podemos sentir a autoridade pela qual Cristo falou, não apenas para aqueles que estavam sentados ali próximo, imediato, ao redor de Cristo na época, mas para as gerações que são gerações vindouras. Ele também falou por nós com rica sabedoria para aliviar nossas mentes e motivar nossas almas a agir para a glória de Deus Pai. O próprio Cristo viveu em santa obediência ao Pai para trazer a glória a nós. Somos criados e destinados a fazer o mesmo. Cristo mostrou a glória do Pai. Por que o Sermão da Montanha é tão importante? Comente abaixo. Por isso, também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 11. A autoridade de Deus cobriu a encosta do mar da Galileia, enquanto todos sentados e Jesus ensinava o Sermão da Montanha. Este trecho da Bíblia é importante porque solidifica a identidade de Cristo e a nossa, firmada nele. Alguns constroem suas esperanças nas prosperidades mundanas, outros em uma profissão externa de religião,
Assim explicou o Matthew Henry em seu comentário. Nossa esperança não está neste mundo ou em qualquer coisa que ele possa nos oferecer. Nossa alegria e paz em Cristo são eternas. A vida na terra será difícil, a vida na terra é dolorosa, é injusta às vezes, mas nada que este mundo possa jogar em nós pode superar o amor de Cristo, que resiste às nossas próprias almas. É por isso somos selados por seu amor para sempre e para sempre livre por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário e recebemos salvação. Quando nós memorizamos alguns versículos bíblicos e esses versículos se infiltram em nossos corações, ficam na nossa mente de uma forma que nunca seremos capazes de entender completamente. Um estudo diligente diário da palavra de Deus nos prepara e acaba nos refinando, e assim crescemos em sabedoria ao olharmos com mais atenção para a palavra de Deus. O Sermão da Montanha nos encoraja e nos convence. Mas a coisa mais incrível que obtemos dessa passagem é uma mensagem, é uma imagem melhor de Jesus, de sua autoridade, e uma apreciação mais profunda da divindade de Deus, do sobrenatural que resiste em cada seguidor de Cristo. É Ele fluindo através de nós que realiza qualquer bem que eu e você venhamos fazer. Deus abençoe você no dia de hoje. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar e obedecer o Senhor até que Ele venha. Compartilhe com mais alguém, inscreva-se no canal e deixe o seu like. E até mais. Tchau.